Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Vocês sabiam que o Brasil pode ter cerca de 2,4 milhões de pessoas com autismo? O número é do censo de 2022 do IBGE. Essa foi a primeira vez que o país conseguiu mapear oficialmente essa população. Para vocês terem uma ideia, isso representa mais de 1% dos brasileiros. Hoje temos aqui no programa 3 especialistas conosco para esclarecer dúvidas e quebrar preconceitos sobre o autismo. Vamos entender melhor o que é, como identificar e, principalmente, como construir uma sociedade mais inclusiva. Em nosso estúdio, o Lucelmo Lacerda, ele é professor e um dos principais ativistas da causa do autismo aqui no Brasil. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Tudo bem com você, Lucelmo? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, um prazer. A gente que agradece. Também conosco aqui online, a Juliana Segala, que além de vice-presidente da Autistas Brasil, é autista e mãe de 2 crianças também autistas, uma profunda conhecedora que estuda a fundo essa questão do autismo, né? Juliana, boa noite para você também, seja muito bem-vinda aqui no Aparecido Debate. Boa noite, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante. E o terceiro convidado também vai aparecer aqui para a gente, o Antônio José Ferreira, que representa o governo federal na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Antônio, boa noite para você, obrigado pela presença no Aparecido Debate, tudo bem? Tudo bem, boa noite, é uma alegria estar com vocês. Bem, vamos começar agora o nosso Aparecida Debate de hoje pelo básico, né, para a gente poder explicar para quem ainda não conhece, não sabe a definição, e ninguém melhor do que os 3 para falarem sobre esse assunto. O que é exatamente o autismo, Lucelmo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma categoria que tem outros transtornos também, e ele digamos assim, caracterizado por 2 prejuízos fundamentais. O primeiro, que é na comunicação social, aí você tem 3 itens que o descrevem, e o segundo nos comportamentos e interesses fixos e restritos, que aí tem 4 itens que os definem. Então, essa condição é uma condição com a qual o indivíduo nasce, né? Faz parte do próprio desenvolvimento desse indivíduo e que se expressa nesses 2 critérios diagnósticos, e aí depois de uma avaliação de profissionais capacitados, você pode eventualmente fechar esse diagnóstico. No Brasil, a condição diagnóstica do autismo é caracterizada pela legislação como uma deficiência. Então é um diagnóstico específico e todas as pessoas com esse diagnóstico são, para todos os fins legais, pessoas com deficiência. E é bom a gente explicar aqui, vou aproveitar a Juliana, a gente não fala em doença, né? De maneira nenhuma. Uhum. Nós precisamos ter claro que tanto o autismo quanto qualquer outra deficiência deve ser encarada como mais uma característica do indivíduo, não algo tão grande ou tão importante que venha antes da pessoa. O autismo me compõe, faz parte do todo que é a Juliana. Eu tenho muitas características, além de ser uma pessoa autista, né? Então, acho que é importante a gente destacar que autismo não é doença, deficiência não é doença, é uma característica que expressa aí a diversidade humana, né? Nossa espécie é totalmente diversa, somos todos diferentes, conjuntos únicos e exclusivos de capacidades, limitações e outras características. Antônio, por que a gente fala em espectro, então? Porque é uma diversidade enorme de características dessas pessoas, né? Você não vai ter nunca uma metodologia apenas para trabalhar com essas pessoas, você não vai ter nunca um modelo apenas de atendimento, né? A pessoa humana, ela já é diversa. E o aspecto do autismo é muito mais caracterizado como diversas características, diversos comportamentos, diversas singularidades dessas pessoas. Lucelmo, existe alguma característica marcante em quem tem o espectro autista, não? Veja, essas características, como já foi dito, né, por ser um espectro, elas
se apresentam de maneiras muito diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos um prejuízo na comunicação social. Quando a gente está falando do autismo nível 1, por exemplo, muitas dessas pessoas podem apresentar dificuldades em manter uma conversação, podem apresentar uma dificuldade importante em manter relações, às vezes por uma dificuldade de entender o que seria apropriado ou não num certo contexto, isso pode eventualmente dificultar essas relações. Então você está falando aqui de um conjunto de coisas que é mais sutil, né? Eu eventualmente não identifico os sinais faciais de alguém de comunicação. Por outro lado, né, quando você olha para o espectro, olhando para as duas faixas aqui, mais nas extremidades, você tem um grupo importante de indivíduos que não fala nenhuma palavra, né, o que a gente normalmente chamaria de não verbal. Então, essa expressão ela pode acontecer de muitas diferentes formas, e sendo um espectro, essas formas são muitíssimo variadas. Então, a questão do prejuízo na comunicação é um fator marcante, mas ela é muito variada. E também, quando a gente fala de comportamentos restritos e repetitivos, a mesma coisa acontece em todos os domínios. Por exemplo, você tem lá um interesse fixo e restrito em alguma coisa. Então, isso pode ser tanto um indivíduo muito interessado numa coisa de uma maneira muito exacerbada, como um dinossauro, ou até uma pessoa que tem uma relação muito acentuada com um objeto, né? Pensando aqui nos casos com maior comprometimento, não verbais, por exemplo. Então, tem um conjunto de expressões, mas elas podem ser categorizadas por esses elementos aí dos critérios diagnósticos. A gente pode falar em níveis do espectro autista, não? Sim. O DSM-5, né, que é o manual mais recente de transtornos mentais, ele classifica em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Tá. Então, nível 1 é que eu preciso de ajuda, nível 2, ajuda substancial, e nível 3, ajuda muito substancial. Juliana, pergunto para você, apesar desses níveis, o espectro autista, né, quem tem o espectro autista, ele em momento nenhum é limitador, né? Olha, a gente costuma dizer que as barreiras socioambientais que são muito mais limitadoras para quem tem qualquer deficiência, que não só o autismo, tá? Você pode atenuar ou acentuar a deficiência de alguém de acordo com a maneira como você se posiciona frente a ela. As barreiras socioambientais, elas falam muito alto para a gente que é pessoa com deficiência. Gostaria só de contextualizar aqui o meu lugar de fala, né? Porque para além de pessoa autista nível 1 de suporte e mãe de 2 crianças, né, um adolescente e um menino autista, eu sou uma pessoa surda oralizada, né? Tenho deficiência auditiva severa e profunda em ambos os ouvidos, e também sou uma pesquisadora da causa dos direitos das pessoas com deficiência desde 2006. Sou mestra e doutora em Direito Constitucional, sempre estudando a questão da proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Sou pós-doutoranda em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, autora do livro Inclusão Não é Favor nem Bondade. E penso que quando a gente está falando do espectro autista, quando a gente está falando do TEA, né, do transtorno espectro autista, nós temos que pensar que os padrões diagnósticos, eles são feitos com base num cérebro masculino. Então, ainda que o censo tenha dito aí, pela primeira vez, né, tenha aí contado uma estimativa de quantas pessoas autistas temos no Brasil, é preciso registrar que existe também uma subnotificação e uma invisibilidade do autismo feminino. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de características autísticas. E essas características, pelo fato de ser espectro e pelo fato de sermos todos diferentes, elas são muito divergentes ou elas são diversas. No autismo feminino, por exemplo, muitas vezes não se percebe o déficit de comunicação tão claramente, mas muitas vezes a mulher autista, ela tem, depois de se comunicar, depois de ter feito a sua sociabilização, e se utiliza muito a questão do mascaramento, ela pode ter, por exemplo, uma ressaca social, né? Gasta muita energia
para isso. Mais importante de tudo, eu penso de dizer, né, que assim, o Lucelmo disse, né, o espectro nível 1 de suporte quase não precisa de ajuda, o nível 2 precisa um pouco mais, e o nível 3 mais. E aí, isso que eu gostaria de que ficasse muito claro, né, nós, pessoas com deficiência, quer autistas ou outra deficiência, podemos precisar de ajuda, sim. Nós podemos precisar, mas quem não precisa de ajuda? Pode ser que nós não precisemos. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma, esse estereótipo de que olhar para a pessoa com deficiência, olhar para a pessoa autista, ela não seja capaz de algo. Pergunta, naturaliza, ela pode precisar de ajuda ou não. Nós vivemos numa rede muito grande, a humanidade é uma rede de interdependência. Independência total é utópica. O Musk ou qualquer outro bilionário, ele precisa do garçom, ele precisa do médico, enfim. Não existe essa independência, é uma grande teia de interdependência, né? Então, acho que a gente precisa entender isso e olhar para o autismo como mais uma característica, que somada a outras vão dar a singularidade do indivíduo. Então, por exemplo, você pode ter um indivíduo com outras questões de neurodesenvolvimento, como é o caso dos meus filhos, que tem altas habilidades e TDAH. Então, para chegar num diagnóstico de autismo em relação a eles, foi muito difícil, porque eles não aparentavam esse clássico estereótipo do conhecido das características autísticas, né? Mas acho que é isso, desculpe. Não, imagina só, contribui, e a gente fica aqui pensando, né? Quem não precisa de ajuda hoje, né? Independente se tem o transtorno do espectro autista. E aqui a gente pediu também para algumas pessoas com autismo mandarem vídeos para a gente para contar suas histórias e também para contribuir com o programa de hoje. Vamos ver. Eu sou a Ana Maria Machado, eu sou autista e eu sou a primeira autista tradutora e intérprete de Libras do Brasil. Eu e minha irmã somos as embaixadoras do autismo pela Associação das Primeiras Damas, pela Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo e também pelo Instituto Mulheres Solidárias. Sou da cidade de Arujá, São Paulo. Eu tenho uma irmã gêmea, que é a Maria Luísa Machado, que também é autista. Da minha trajetória escolar foi muito difícil, pois eu sofria preconceito dos alunos, também dos professores, infelizmente, pois os professores eles não tinham conhecimento adequado sobre autismo. Eu tenho muita honra de levar a inclusão e acessibilidade para todas as pessoas com deficiência e mostrar que o autista é capaz e mostrar que o lugar de autista é em todo lugar. Sou Dudu Rodrigues, autista adulto, nível 1 de suporte, tenho 26 anos de idade. Atualmente, eu venho próximo da minha formatura na Faculdade Federal de Turismo, também sou graduado em inglês. E assim, o meu diagnóstico, ele veio na minha adolescência, de forma tardia, aos 12 anos de idade, mas graças ao incentivo da família e o acompanhamento das terapias, eu consegui bastante progresso até os dias atuais, onde eu me encontro. Uma das principais dificuldades e desafios que eu enfrento atualmente no âmbito profissional é no que se refere à resistência no que eu poderia assim dizer a remuneração, porque eu ainda encontro muitas barreiras e resistência contra esse quesito. Porque assim, tem pessoas que realmente parece que dá a impressão de que é tipo assim, você não deu o seu melhor, ou não foi o bastante, ou não foi bastante convincente. Muito prazer, meu nome é Jean Arthur e sou um escritor autista. Eu fui diagnosticado quase aos 14 anos de idade e tenho hoje 19 anos. Meus maiores desafios como autista até hoje foram a prática do bullying e o que eu também considero como injustiça. Eu era zoado pelo comportamento atípico e muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Isso sem contar que eu também não tinha o diagnóstico naquela época. Eu me chamo Isabela Crisales, tenho 15 anos. Atualmente eu sou Miss e modelo e estudante também, estou no 9º ano atualmente. Eu fui diagnosticada com autismo aos meus 2 anos de idade.
Para mim foi uma honra poder representar tanto o meu Brasil, o meu estado e também aos meus irmãos autistas em um concurso nacional e internacional, mostrar para as pessoas que nós, crianças com autismo, somos capazes de fazer tudo que a gente quiser. Tem dois lados, né? Com esses depoimentos, a gente mostra que as pessoas com transtorno de espectro autista são capazes de muitas coisas, né? Não é limitador ter o espectro autista, mas também mostra muitos desafios ao mesmo tempo. Por isso que eu queria perguntar para o Antônio. Só ali, eu anotei, Antônio, questão do diagnóstico tardio, a dificuldade no acesso à educação básica, a questão da remuneração no mercado de trabalho, em relação ao preconceito, bullying. O que o governo federal tem feito na defesa das pessoas com autismo, Antônio? Bom, primeiro tem que corrigir o seguinte, você falou o seguinte, que o autismo não é limitante, depende do grau. Tem pessoas com autismo que não têm comunicação, que não têm mobilidade, que têm justamente outras deficiências associadas. Então, assim, a gente precisa desmistificar que qualquer tipo de deficiência depende da maneira como a pessoa acessou a reabilitação, como a pessoa acessou a estimulação, como a pessoa, né, depende da condição da pessoa, né, do local que ela vive, do que ela acessa, etc. Então, a gente precisa compreender isso, né? Eu sou uma pessoa cega, né? A minha situação é muito diferente de uma pessoa cega que cegou já na idade adulta, já idoso, que mora na roça, num local que ele não tem acesso a tecnologias, etc, etc, né? Então, assim, vai depender muito da condição da pessoa, do que ela acessa, onde ela está, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, o governo vem trabalhando para que a política de inclusão ela seja garantida, né? Existe grandes dificuldades, o governo tem enfrentado essas dificuldades, tem tentado, né, na medida do possível, garantir que as políticas públicas cheguem a essas pessoas, compreendendo as diversas agendas, a multiplicidade de barreiras que essas pessoas enfrentam e com um grupo de estudo dentro do governo, tentando também construir consensos, porque o governo ele sofre, né, a pressão da sociedade, né, por várias questões, por várias demandas, e aí o governo tem trabalhado ouvindo a sociedade. No último dia 29 nós fizemos, inclusive, uma grande audiência pública com o movimento de pessoas, né, com autismo, seus familiares, para compreender mais e para ajustar as políticas públicas de forma que possa atender melhor essas pessoas, né? Então, ainda é um assunto bastante discutido, ainda desconhecido, né, de muitas pessoas, né? É um tema que no Brasil foi reconhecido, né, como deficiência apenas em 2012 ou 2013, eu não lembro exatamente, mas acho que 2012. Então, assim, é um tema bastante novo ainda, né? Considerando que você está aí com 12 anos de debate. A nossa Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, é de 2015. Então, a gente vem, né, trabalhando para fazer esse atendimento, com formação de professores, com garantia, né, de tecnologias, pesquisa, inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia está aí abrindo um edital para fazer pesquisa específica sobre essa temática. Então, o governo vem se esforçando, trabalhando no âmbito do Ministério da Saúde. O governo vem colocando que os centros de reabilitação que atendam pessoa com autismo estão recebendo aí 20% a mais de custeio para justamente dar conta, né, de profissionais, de equipamentos e de tecnologias que garanta, né, uma inclusão social mais adequada desse público. Antônio, eu quero agradecer muito a sua participação, porque eu sei que agora você tem compromisso, só pôde participar conosco desse primeiro bloco, mas acrescentou bastante e pôde aqui esclarecer bastante coisa. Eu me referia à questão de limitação dessas pessoas que gentilmente toparam falar com a gente aqui no Aparecido Debate, porque a gente sabe, né, o Lucelmo até explicou,
que existem níveis e esses níveis medem até quanto a pessoa pode fazer em relação à limitação. Mas eu agradeço muito a sua participação, viu? Muito obrigado pela presença aqui no Aparecido Debate. Estamos sempre à disposição. Boa noite para você. Possa voltar a debater mais aí com mais tempo, tá bom? Forte abraço aí e parabéns aí aos colegas debatedores. Um abraço para você, vamos debater sim, porque é um assunto que merece ser debatido. Olha só, o Aparecido Debate faz uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar sobre o transtorno do espectro autista com o Lucelmo e também a Juliana. Não sai daí. Estamos de volta com o Aparecido Debate e com os nossos convidados de hoje aqui no estúdio, o Lucelmo Lacerda, professor e um dos principais ativistas da causa do autismo no Brasil, e pela internet a Juliana Segala, que além de vice-presidente da Autistas Brasil, é autista e mãe de 2 crianças também autistas, uma profunda conhecedora, já apresentou seu currículo aqui para a gente entender também onde é colocada a sua fala, né, Juliana, e por que é colocada também. Mas eu queria falar desse assunto do diagnóstico tardio, né? Afinal, para quem está em casa poder entender e compreender melhor, começo pelo Lucelmo e depois eu vou para a Juliana, como identificar os sinais de autismo? Dá para perceber logo cedo ou não? Hoje as pesquisas mostram que é possível diagnosticar o autismo de maneira estável, né? A partir de 1 ano e 2 meses. O nível de estabilidade é muito alto, é acima de 80%. Só que isso depende de ter profissionais qualificados, ter uma boa estrutura de rastreamento. Essa não é a realidade. A realidade no Brasil hoje é a descoberta em torno de 3 anos, e desde que a mãe, em geral é a mãe que sinaliza, o médico demora 3 anos para fechar o diagnóstico. Isso eu estou falando quando tem acesso e quando dá tudo certo, mas também não é a realidade da maioria. Então, muitas vezes, esse diagnóstico vai acontecer no final da infância e, de acordo com o que a gente tem de conhecimento de autismo hoje, você tem um grande número de pessoas autistas já na vida adulta que nunca receberam a devida atenção nesse sentido, né? E que também tem quadros mais sutis que só recebem o diagnóstico na vida tardia. Começam a se reconhecer, procuram um profissional e aí depois na vida adulta consegue eventualmente fechar esse diagnóstico. Também existem outros fatores envolvidos, né? Tem o fato também de que quando uma parte dessas pessoas era mais jovem, né? E portanto estava nesse período em que o diagnóstico deveria acontecer, a classificação do que era o autismo naquele momento não contemplava essa faixa mais sutil. Então o próprio conceito de autismo foi mudando e aí essas pessoas, portanto, agora estão dentro de um contexto que agora faz parte desse grande espectro do autismo. Só aproveitando ainda você, Lucelmo, tem também a questão da resistência dos pais em aceitar que o filho tem um espectro autista ou não tem mais isso? Tem. Se a gente pensar nesses casos mais recentes, tem. Esses mais antigos é difícil alguém ter levantado essa hipótese, né? Quem já está no diagnóstico tardio. Mas hoje existem muitas famílias que têm resistência ainda, né? Quem está na escola, principalmente, sabe muito disso, os professores, porque tem muitas famílias que durante todo esse período escolar vai resistindo e depois, normalmente, acaba aceitando, porque, obviamente, a realidade ela acaba se impondo, mas também é verdade que com o aumento da conscientização, com a redução do estigma, também tem diminuído essa resistência e mais pais têm aceitado essa condição. Porque precisa ficar claro, né, Juliana, quanto mais cedo diagnosticar, quanto mais cedo identificar o espectro autista, mais cedo a gente consegue também dar a atenção devida para aquelas pessoas. No seu caso, para você trazer a sua experiência para a gente, Juliana, como é que você descobriu que tinha um espectro autista e como é que você percebeu os sinais nos seus filhos? Bom, obrigada pela pergunta, ela é muito interessante porque dá mais uma vez a oportunidade da gente falar a respeito da invisibilidade dos diagnósticos femininos, ok? Então, assim, o meu diagnóstico também é tardio, ele veio aos 44 anos. A partir do diagnóstico dos meus filhos, eu comecei a estudar ainda mais profundamente as neurodivergências. Veja, desde 2006 eu sou pesquisadora acerca das questões da deficiência, mas eu não focava em uma deficiência específica.
Então, eu estava familiarizada com o contexto geral. Mas é bom que se fale também que até 2010, a ciência, o mundo, assim, tinha pouco, não era tão comum o conhecimento das neurodivergências, né? Tudo começa a evoluir com uma proposição mais rápida a partir de 2010, mais ou menos, que a gente começa a ter mais estudos e uma naturalização e uma divulgação maior a respeito das neurodivergências, né? Antigamente falar em autismo era um tabu gigantesco. O meu filho mais velho, quando ele tinha aí uns 8, 9 anos, ele sempre foi uma criança muito boazinha, uma criança que tinha amigos na escola, que falou muito cedo, que não tinha questões na fala, enfim. A princípio, nessa primeira infância, ninguém notou nada, mas quando ele chegou com 8, 9 anos, eu comecei a perceber que fora de casa, em algumas situações de contexto social e de reação, não de ação, ele tinha uma reação um pouco mais extremada. E aí fui conversar com a escola, isso nós estamos falando aí de 2013, 14, mais ou menos, assim, né? Quando a gente começou a estar mais atentos, né, às neurodivergências. E eu comecei a imaginar que pudesse ser, sim, algumas características autísticas. A escola entendeu que não, a psicóloga da escola fez uma observação e disse que não, porque ele estava integrado, porque ele tinha amigos, porque ele se comunicava bem, e outras médicas também aqui, assim, nós temos que colocar também nosso lugar de privilégio, né? A gente sabe que a realidade brasileira não é assim, mas nós tínhamos acesso, então, a esses profissionais e uma observação atenta da escola, mas isso não chegou a um diagnóstico. Pois bem, quando veio a pandemia, ele veio também a adolescência, ele se fechou. E quando volta para a escola, quando a gente volta para a escola, aí ele está totalmente fechado e não tinha essa questão mais, mesmo até aqueles amigos que antes eram amigos, já não faziam mais parte do universo de interesse, né, de sair, de brincar, enfim. E aí, então, eu falei, não, isso aqui realmente é muito característico. E aí fomos em outra cidade, porque estamos aqui no interior de São Paulo, buscar profissionais, e deixo bem claro aqui, a avaliação do autismo, de outras neurodivergências, ela precisa de um olhar atento, nós não devemos banalizar os diagnósticos, né? E aí fizemos a avaliação neuropsicológica, depois fomos para o neuropediatra para então o identificar. O meu outro filho tem uma personalidade muito diversa. E ele é criativo, ele é espontâneo, o mais velho sempre teve amigos e tal, mas ele era fechado, tímido. O mais novo é extremamente espontâneo, enfim. E aí, só que ele tem algumas características como seletividade alimentar extrema, hipersensibilidade auditiva, enfim, hipersensibilidade tátil. E aí, eu já estava estudando mais especificamente o autismo e percebi que essas eram outras características dentro do espectro. E aí eu levei, como ele era mais novo, ele tinha aí os seus 6 para 7 anos, a gente levou, e a avaliação até demorou mais, né, porque a gente fez com terapeuta ocupacional, neuropsicóloga, e depois os neuropediatras e tal. E aí, a gente está estudando, e eu percebo que encontro neles algumas características nos dois que faziam parte da minha infância, da minha vida, o sentimento de inadequação, aquela dificuldade, ou mesmo a ressaca social, que a gente chama, né? Algumas situações. E aí eu comecei a estudar e fui conversar, e enfim, meu diagnóstico chega, então... E detalhe, né? O meu marido agora também diagnóstico tardio. Nós, a partir da evolução dos meninos, né, dessa história dos meninos, fizemos avaliação ambos, e ele também foi diagnosticado com autismo, TDAH,
Enfim, o que aconteceu no caso dos meninos e no nosso caso, né, meu e do meu marido? Como tem outras neurodivergências desenvolvidas, uma acobertava a outra. Então, assim, você ter essa questão de uma característica, um estereótipo muito próprio, não, para ser autista tem que ser assim, isso acaba dificultando o acesso, né, o entendimento de que como a humanidade é diversa, cada autista é único, e se você conhece um autista, você conhece um autista, né? É importante também deixar muito claro aqui, tá? Voltando àquela questão das limitações, obviamente temos limitações, como qualquer ser humano tem. As nossas limitações podem ter nome. A limitação de quem não tem deficiência pode não ter nome, mas isso não significa que ela seja maior ou pior, significa que ela é diferente. Então, a gente precisa focar nas potencialidades. Mesmo quem é nível 1 e 2 de suporte, é um sujeito de potencialidade, é um sujeito de capacidade. Então, a gente precisa focar nisso, não nas limitações de ninguém, não só das pessoas com deficiência. Acho que é isso. Muito bom, né? Porque daí algumas pessoas também podem se assemelhar a isso e perceber que às vezes, sem saber, tem o espectro autista e isso não tem problema nenhum, né? Basta saber aprender a conviver com o transtorno. Agora eu queria perguntar para você, a Juliana tem 2 filhos e o marido também teve o diagnóstico tardio, né? Não existe uma causa definida, certo? Para o transtorno do espectro autista, mas tem a relação com questão de família, de casos em família, como a Juliana, o marido e os 2 filhos? Existe uma grande pesquisa que foi publicada em 2019, que é a melhor pesquisa já publicada sobre isso até agora, né? Uma pesquisa que envolveu uma coorte de milhões de pessoas em 5 países, e o que eles apontam é o seguinte, que de um modo geral, 83% da influência de genética herdada, portanto, são encontrados esses genes, em geral são vários genes que atuam no pai ou na mãe, cerca de 18% de genética não herdada, que são mutações dos próprios indivíduos, e 0,4% a 1,6% de influência de aspectos gestacionais, ambientais dentro do útero. Então, a grande maioria é de genética herdada, e uma outra parte também importante de genética não herdada, e uma pequenina influência aí desse ambiente intrauterino. Mas, sem dúvida alguma, o fundamento principal do transtorno do espectro autista é a base genética. Pode ser que haja outros elementos sobre os quais a gente não sabe ainda, é possível que a gente saiba que isso exista, existem muitas pesquisas investigando essas questões, mas hoje o nosso conhecimento é dessa base fundamental genética. Juliana, estou lembrando aqui no primeiro bloco, a gente ouviu os depoimentos das pessoas com espectro autista, né? E ali eu enumerei até para o Antônio, para ele poder comentar sobre as ações do governo federal na defesa das pessoas com autismo. E ali eu lembrei, tem o diagnóstico tardio, que a gente já comentou inclusive, né? Mas tem também um aspecto muito importante, que é o acesso das crianças com espectro autista na educação básica. Eu tenho dados aqui, Juliana, de que isso melhorou um pouco. Olha só, entre 2023 e 2024, o número de estudantes autistas na educação básica cresceu 44,4%, passando de 636 mil para quase 920 mil alunos matriculados. É um sinal de melhora, mas também a gente precisa pensar como é que esses alunos estão sendo recebidos na escola, né? Olha, eu agradeço demais essa pergunta, porque o direito à educação é a minha paixão, foi objeto da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado. A gente costuma dizer que a educação inclusiva é um direito de todos e não só dos alunos com deficiência, tá? Quando eu falo alunos com deficiência, eu estou falando também de alunos autistas, por óbvio, tá? A inclusão na escola, ela pressupõe que o aluno esteja na mesma classe, tenha as suas necessidades e particularidades atendidas para o desenvolvimento de todo o seu potencial. Isso é fato. Mas isso também deveria ser, e a nossa legislação pressupõe isso, né? Que fosse assim para todos os alunos. O professor, a verdadeira educação, né? Precisa ter um olhar singularizado para cada aluno, para cada estudante, que é diferente, né? Nós avançamos muito
A partir da Constituição de 88, nós avançamos muito nessa questão do entendimento da educação inclusiva como um direito de todos. E é importante a gente que fique claro o seguinte: a criança com deficiência, a criança autista, ela pode ter necessidades específicas, mas ela também tem necessidades comuns a todas as crianças. E é esse o ponto principal. O artigo 205 da nossa Constituição Federal diz que a educação visa o pleno desenvolvimento humano, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ora, como é que a gente vai se desenvolver plenamente se não num contexto real de diversidade, de respeito à diferença? Como é que a gente vai se desenvolver plenamente se a gente não reconhece o outro diferente como um sujeito de direitos e de igual dignidade? Como é que a gente vai se preparar para exercer a cidadania se nós não conseguimos olhar para esse outro que é diferente e entendê-lo também como sujeito de direitos e entendê-lo como alguém que merece todo respeito e que tem direito de ser exatamente como é? Então, parece que a nossa escola, e isso nós não estamos falando só da escola brasileira, tá? Nós estamos falando, assim, da questão... nós temos um modelo educacional muito arcaico, muito antigo, né? Que parece se preocupar apenas com a qualificação para o trabalho, que é um dos pontos, né? E aí nós vamos chegar em uma outra situação. A pessoa com deficiência, a pessoa autista, quando chega depois da educação básica, ela não vai encontrar, por exemplo, um mercado de trabalho especial. E é lógico que assim, a escola, nós, quando estudamos o assunto, dizemos o seguinte: a escola, ela é um ambiente de transição entre o porto seguro, que é ou deveria ser a casa, a família, e o mundo real, que a gente sabe que é cruel. Então, na escola, a gente não aprende só as questões cognitivas, só o conteúdo programático. A gente aprende a conviver com o outro, a gente aprende a ser pessoa dentro desse ambiente diverso. Então, assim, para a gente chegar no mundo cruel, que vai exigir da gente uma série de outras coisas, a gente tem que ter sido preparado, inclusive calejado, dentre as dificuldades que acontecem no ambiente escolar. Então, nós avançamos muito, ainda tem muito por fazer, é óbvio, mas assim, a gente precisa entender que inclusão é um direito fundamental, inalienável, e não há possibilidade dentro da nossa legislação para um ensino segregado, para um ensino em que você coloque todas as pessoas com deficiência num canto só, porque aí você está tirando o direito de convivência com a diferença tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa sem deficiência. Por que hoje, por exemplo, a gente que é adulto, né, que não conviveu, que não teve o privilégio de termos colegas com deficiência na mesma turma, a gente às vezes não sabe como lidar quando está diante de alguém com deficiência, justamente porque a gente não conviveu na mais tenra idade, lá na infância, com gente diferente. Então, nos foi tirado esse direito à educação inclusiva. Então, hoje, a gente tem uma legislação das mais avançadas do mundo no que tange a isso. Então, esses dados refletem essa melhora, refletem esse avanço, refletem um amadurecimento social, né? E, assim, é preciso que fique muito, muito claro, né? Que a criança autista e a criança com deficiência, ela é, em primeiro lugar, criança. O autismo e a deficiência é só mais uma característica. Ela tem direito às suas necessidades comuns, dentre as quais conviver e brincar com todas as crianças. Com certeza, viu, Juliana? A atenção tem que ser dada a todos, né? Independente se tem o espectro autista ou não. Eu vou querer a sua opinião também, Luciano, sobre essa questão da educação, porque ela é crucial
até para o desenvolvimento da própria criança que tem esse transtorno, mas vai ser depois do intervalo, combinado? Combinado. Estamos de volta com a Aparecida Debate, com os nossos convidados de hoje. O Lucelmo Lacerda está presente aqui em nossos estúdios, professor e um dos principais ativistas da causa do autismo aqui no Brasil. Também pela internet, a Juliana Segala, que além de vice-presidente da Autistas Brasil, é autista e mãe de 2 crianças também autistas. A gente encerrou até o bloco com a Juliana falando sobre essa questão do acesso das pessoas com autismo à educação básica, à escola, de uma forma geral, né? Você, como é que avalia isso, né? O acesso já é um primeiro passo, né, Lucelmo? Mas como essas crianças são tratadas dentro da escola, também é algo que a gente precisa levar em consideração. Você tinha feito a consideração de que talvez as coisas estejam melhorando. No meu entendimento, elas não estão melhorando, estão piorando. Uhum. A educação inclusiva no Brasil está numa situação absolutamente lastimável. Se você dialogar com as famílias, você vai ver que a experiência que elas têm na escola é uma experiência terrível, né? Tem uma pesquisa da ONU que foi feita no Brasil com pais de crianças com transtornos do desenvolvimento que avalia qual é o nível de dificuldade com os vários serviços. O de educação é aquele que apresenta o pior resultado. Você tem uma situação de crescimento de pessoas autistas na escola, seja porque tem um diagnóstico, seja porque está entrando na escola. Isso tem impressionado o sistema escolar de uma maneira muito forte. E aí você tem ocorrências que tornam muito difícil a experiência de todo mundo, das pessoas autistas. Até uma pessoa falou do bullying ali naquele depoimento, que é brutal, né? Tem um conjunto de pesquisas estrangeiras que usa a seguinte expressão para os indivíduos autistas, né? Como vítima perfeita do bullying, porque de fato é uma vítima muito recorrente e nós não temos nenhuma política estruturada contra bullying no Brasil, não existe isso. E nós temos um fenômeno que é importante a gente dizer, porque assim, quando a gente fala do autismo, muitas vezes o que a gente tem acesso, a gente está vendo o autismo nível 1. E o autismo é mais do que isso. Nós temos o autismo nível 2, nível 3. Então, as pesquisas mostram que até 53% dos autistas podem apresentar em algum momento da sua vida, né, comportamentos de agressividade. Uhum. E esses comportamentos aparecem na forma de crise na escola, até porque a escola é um ambiente muitas vezes muito hostil em termos sensoriais, né, em termos sociais também. E o que a escola faz quando tem uma crise? A resposta é: cada um faz o que quer, porque não tem política nenhuma. Se você procurar nas universidades brasileiras, todas, as melhores, você nunca vai ter uma aula, não estou falando uma disciplina, uma aula sobre isso, em nenhum momento. Não tem nenhuma linha de pesquisa sobre isso no país inteiro. Nós tivemos agora, recentemente, uma reportagem do G1 sobre isso, né, a ausência de protocolos para como lidar com esses processos de gerenciamento de crise. E por que saiu essa reportagem? Porque esses tempos, né, 2 meses para cá, nós tivemos, por exemplo, um caso de uma diretora que foi filmada sentada em cima de um aluno, que isso é uma das maiores causas de morte. Nos Estados Unidos eles fazem relatórios anuais disso, né, para manejo de crise, que é pressionar o tórax e o abdômen, né? Ela estava sentada. Teve um outro caso recente, que passou no Fantástico, de um professor que deu uma rasteira num aluno. Isso aí, claro que o meu feed é viciado, né? Mas porque eu vejo muito isso. Mas são reportagens em grandes redes de TV o dia inteiro, todo dia. Agora, o que a escola vai fazer? Tudo bem, o professor está lá. É claro que ele tem que agir de uma maneira humanizada e tal. Mas o que ele tem que fazer? Ninguém diz para ele, ninguém dá um treinamento para ele, ninguém nada. Quando você olha na reportagem, tem a declaração do MEC, né? Não é para fazer nada, não. Cada um faz o que quer, faz um estudo de caso e faz o que quer. Faz o que quer dizer o seguinte: o professor que se vire, ele que dá os seus pulos, a culpa é dele. Se der errado, a culpa é dele, eu não me intrometo nisso. E essa não é uma realidade de... Teve uma pessoa lá não sei aonde. Nós estamos falando de 900 mil alunos matriculados. Então, que tem uma negligência total para com os estudantes e para com os professores. Os professores estão vivendo uma situação impossível, uma situação absurda, né? Nós tivemos hoje, recentemente, a revelação de dados aqui no estado de São Paulo de afastamento de professores por transtornos psiquiátricos, 120 por dia. É claro que são vários fatores que contribuem, falta de investimento, valorização, problemas da indisciplina, indisciplina escolar é o principal ponto, mas você não dá ferramenta para o professor para lidar com essa nova realidade, não tem investimento suficiente, faz parte desse quadro.
Nós temos a questão dos acompanhantes escolares, que está na Lei Berenice Piano, de 2012, que tem direito o aluno autista quando é comprovada a necessidade. E você tem em todos os lugares a aprovação de certas ferramentas que põem assim, não, põe um acompanhante para 5, 6, 10, 11 estudantes. Tem lugar que é 11. Então não é acompanhante, na verdade, né? Então ele é talvez um outro profissional ali na escola, mais genérico. Então a situação é gritante, é absurda. Então nós temos um problema muito sério na educação. Esse problema não é fácil de você encarar. Existem vários processos que são fundamentais. Agora, o Brasil está na contramão do mundo. O que o Brasil tem feito é uma política absolutamente equivocada em relação à educação inclusiva. É, por isso que a gente não pode se confundir com números, né? Os números são apresentados e, de repente, isso aponta uma melhora no acesso. Mas e a qualidade daquela educação que estão recebendo na escola, né? E outra coisa, você falou, é muito importante, a questão de quem exerce a gestão da educação. Nós temos o Ministério da Educação, nos estados, secretarias estaduais e nos municípios, secretarias municipais. Quem deveria apontar o que fazer, às vezes não sabe nem o que fazer. E até por isso que os professores... A Juliana está pedindo para falar. Juliana, pois não. Eu peço desculpas, né, que na verdade assim, esse debate é realmente muito importante, né? Ótimo. E assim, com a devida vênia, com o devido respeito, eu sou obrigada a me posicionar contrariamente a essa visão de que não se está melhorando, de que está tudo caótico e de que o Brasil está na contramão do mundo e que não existe pesquisas apontando, por exemplo, os benefícios da educação inclusiva. Não é verdade, desculpa. Talvez estejamos pesquisando e olhando lugares diferentes, professor Luciano. Eu também sou professora de universidade, da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, que fique muito claro, né? Na educação, por exemplo, nós temos grupos de estudos, pesquisas publicadas na Unicamp e tantos outros lugares, inclusive faço parte de um grupo de pesquisa chamado Singularidade, que ele envolve universidades do Brasil inteiro, tanto particulares quanto universidades públicas, mas principalmente universidades públicas, que vêm, sim, enfrentar de uma maneira realista, sabendo das dificuldades que os professores enfrentam, que os gestores enfrentam, porque, como a gente falou, né, é tudo muito, muito novo e a gente precisa saber como lidar. Mas, primeira coisa que a gente pode dizer, que num ambiente de dificuldade, não se pode colocar a responsabilidade ou tirar direitos das pessoas com deficiência, porque, por exemplo, a escola ainda não se preparou para receber pessoas diferentes. Desde 1988, isso é fato, é estatístico e é comprovado, desde 1988 já existe uma determinação de que as escolas se preparem para receber todos os alunos, e não só alunos idealizados de um padrão, e, gente, não tem padrão, gente, é diferente, né? Um padrão de comportamento, um padrão de conhecimento, isso não é possível, mas a nossa legislação não permite. A gente também precisa ter em mente que nós somos cidadãos sujeitos de direitos e deveres. O Brasil internalizou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como equivalência de norma constitucional. Significa o seguinte: a Convenção ela tem o mesmo valor que a Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa lei maior. Todas as leis, todas as ações do poder público, todas as novas leis têm que estar de acordo com ela. E a Convenção diz que o ensino tem que ser inclusivo em todos os níveis. É lógico que ensino inclusivo determinado pela legislação não significa apenas colocar os alunos na mesma sala de aula, mas significa também colocá-los na mesma sala de aula. Se não existe ainda regulamentação de protocolo para agir no momento de crise da criança autista ou de outra neurodivergência, porque não é só criança autista que briga, não é só criança autista que tem momentos de raiva e tal,
se não existe ainda um protocolo, que passamos esse protocolo. Agora, é impossível e é inadmissível que tirem nosso direito, e aí eu falo como pessoa autista, que tirem o direito dos meus filhos e que tirem o direito de autistas nível 1 e 2 de suporte de estarem na mesma sala de aula. Então, que se exijam mais políticas públicas, que se preparem mais os professores. Eu sou professora e eu sei que não depende, no meu pós-doutorado, a minha pesquisa é justamente nesse sentido, da gente entender o professor enquanto educador, enquanto responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, e só o fato de ser professor, ele precisa ter muito claro de que ele vai educar gente, e gente é diferente. A gente não pode, por conta de um diagnóstico, impedir um aluno de conviver com os seus diferentes, da mesma faixa etária, de igual faixa etária, mas de características diferentes. É muito cruel colocar que um aluno autista, porque pode ter uma crise, pode ser violenta. Desculpa, na minha época, nós não tínhamos colegas autistas, mas tinha briga e bullying até dizer chega nas escolas. Então, assim, querer moldar, querer atacar a consequência e não a causa. Tirar a gente da escola regular ou dizer que está piorando porque tem mais aluno com deficiência na escola, desculpa, com todo respeito, professor Luciano, com todo respeito, mas é que assim, isso afeta diretamente a minha vida, a vida dos meus filhos, e só para registrar, né, a Autistas Brasil é uma das pouquíssimas instituições brasileiras de autodefensoria. Isso é uma norma convencional, existe um lema mundial, o mundo todo, os movimentos sociais de pessoas com deficiência utilizam a fala, nada sobre nós sem nós. Nenhuma política pública, nenhuma ação, nenhuma legislação pode acontecer sem que se ouça as próprias pessoas com deficiência. Nós temos voz. E aí a convenção colocou esse lema no artigo 4º, e a convenção ela foi fruto de ação direta das próprias pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão também. Então, as próprias pessoas com deficiência sabem que tem esse direito fundamental, esse direito humano de estarem no mesmo espaço. Precisamos de outras questões? Precisamos também de preparação dos professores, precisamos de apoio, mas não podemos, de maneira nenhuma, pensar em algum momento de que retire-se o direito de estarmos nos mesmos locais, porque quando vai chegar na idade adulta, a criança autista, a criança com deficiência, ela fica adulta. Se ela não teve esse espaço de convivência, como é que ela vai agir no mercado de trabalho? As mães e pais de pessoas autistas não vão viver para sempre. Elas têm que ter tido esse direito de desenvolver sua autonomia. Infelizmente, Juliana, Lucelmo, nosso tempo esgotou, mas ainda tem muito assunto para a gente poder debater, então vocês já estão convidados para retornar, seja aqui no Aparecida Debate, também nos nossos produtos de jornalismo aqui da TV Aparecida, no conteúdo que a gente entrega para o pessoal de casa, inclusive o TJ Aparecida, que está no novo horário, e é pertinente a gente poder discutir esse assunto mais profundamente, e ele merece que a gente faça isso, né? Mas agora, infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer muito a presença de vocês dois, da Juliana e também do Anselmo aqui em nossos estúdios. Já estão convidados para voltar, tá bom? Tá combinado assim? Obrigado, prazer. Boa noite para vocês, viu? Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui. O Aparecida Debate de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você, um bom descanso e até a próxima.